Essa manhã nós tivemos o culto de Páscoa, o nosso culto da ressurreição, 5 horas da manhã. Foi um culto extraordinário, uma unção, presença de Deus, algo sobrenatural. E essa noite, porque o culto da ressurreição é um culto diferente, onde nós temos toda uma celebração e celebramos a Páscoa como está na Bíblia, com o pão sem fermento, com a carne, com as ervas amargas, e temos toda uma encenação, e é algo extraordinário. Mas essa noite, Deus colocou algo no meu coração, e eu não vou pregar, mas eu vou liberar uma palavra profética. Alguém crê em palavra profética aqui? Essa noite é mais que uma mensagem, Deus trouxe no meu coração algo muito forte, porque essa manhã, quando eu falava sobre a Páscoa, eu falava que a Páscoa ela é um memorial. O Senhor ordenou que ela fosse celebrada perpetuamente como um memorial. E o que é um memorial? É aquilo que nos traz a memória, nos traz a lembrança, que tem um significado por trás. E Jesus celebra a Páscoa e logo em seguida, durante a festa da Páscoa, ele é crucificado, ele morre, ele ressuscita. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o nosso Cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar para apagar os nossos pecados. E a cruz passou a ser um outro memorial. E quando eu pregava isso, Deus trouxe algo muito forte ao meu coração, o significado da Páscoa. E hoje eu não quero pregar sobre a Páscoa. Eu geralmente prego no culto da ressurreição. Mas hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre o que significa a Páscoa na minha vida e na sua vida. Amém? Lucas capítulo 22, versículo 13 diz assim: indo eles acharam como lhes havia se dito, prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não o comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice do novo testamento, o meu sangue que é derramado por vós. Você conhece a história da Páscoa? O Senhor envia Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Vem as 10 pragas, e na última, que era o decreto de morte, Deus ordena que cada família pegasse um cordeiro, matasse, colocasse o sangue nos umbrais das portas, comesse a carne assada, com pão sem fermento, ervas amargas, em pé, vestidos, prontos para sair, porque aquele seria o dia da libertação do povo. A Páscoa, ela foi marcada por um tempo de não só libertação, não é só o povo sair do Egito, mas foi muito além disso. A Bíblia diz que todos que saíram do Egito, não havia nenhum enfermo entre eles. Ei, olha aqui, 2 milhões de escravos, você acha que não existiam doentes? Aquela noite, durante a celebração da Páscoa, todo enfermo foi curado. A Bíblia diz que naquela noite, todos os egípcios deram seus bens, ouro, prata, roupa, tudo que possuía aos judeus, e eles levaram isso junto com eles. Ou seja, eram escravos e agora não eram mais, eram livres, eram enfermos, agora curados, eram pobres, agora tinham posses e propriedades, e eles saem e entram na terra prometida. Passam 40 anos no deserto e entram na terra prometida. A Páscoa, ela tem um significado muito poderoso, porque a casa que tinha o sangue, o anjo da morte passava por cima, ele não tocava. Páscoa, em hebraico Pesach, significa passar por cima.
E aí vem Jesus, o Cordeiro Pascual, que é morto, e o sangue dele está sobre nós, ou seja, a morte eterna, quando chegar, vai ter que passar por cima, e não tocará na minha vida e nem na sua, porque estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Ele é a Páscoa, ele é o símbolo da Páscoa. E eu quero hoje trazer algo a você. As 5 bênçãos que Deus liberou durante a manifestação da Páscoa, não só no Egito, mas na morte e ressurreição de Cristo. Aquilo que aconteceu no Egito foi a sombra daquilo que aconteceria com Cristo, que foi a nossa libertação, que foi a nossa cura, que foi a nossa salvação, que foi a nossa prosperidade, que foi sermos livres da morte. Então existem 5 grandes bênçãos da Páscoa que se manifesta na minha vida e na sua vida quando recebemos a Cristo. Por isso eu disse que não era uma mensagem, mas era uma palavra profética. Eu quero liberar essas 5 palavras proféticas, essas 5 bênçãos da Páscoa sobre a sua vida. Primeiro, livre da destruição. Êxodo capítulo 12, versículo 12: e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A primeira bênção e a primeira palavra profética sobre a sua vida que recebeu a Cristo é que o sangue do Cordeiro na minha vida e na sua vida fará com que toda praga, toda peste, toda mortandade, toda enfermidade passará por cima e não tocará na minha vida e nem na sua vida, não tocará na nossa casa, porque a doença, porque as crises, porque as destruições familiares não se manifestarão na nossa casa. Recebe essa palavra profética: ninguém será destruído, nem você, nem a sua descendência. Nada poderá tocar na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, porque o sangue será a marca que nos protegerá. Ah, se é para alguém essa palavra, recebe ela. A segunda bênção da Páscoa é libertação. Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz assim: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, e esta será a Páscoa do Senhor. Deus trouxe libertação a todos. Todos eram escravos e foram libertos. E Ele não só trouxe libertação, mas Ele removeu toda a escravidão sobre a vida deles. A bênção da libertação: tudo que está preso, tudo que está atado, tudo que há anos está amarrado, tudo que na sua vida está hoje embaraçado, travado, trancado, seja no seu ministério, seja na sua família, seja no seu trabalho, nos seus negócios, seja em qualquer área da sua vida, no seu casamento, hoje a bênção da Páscoa trará libertação. Você e a sua casa serão liberados. Recebe essa palavra profética. Toda cadeia, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que te impede, está caindo por terra neste dia, porque a bênção do Senhor virá sobre você e a sua família para libertar, e você estará autorizado a prosperar. Ah, se alguém crê nisso, recebe.
Terceiro, a bênção da cura, e isso é extraordinário, Salmo 105, capítulo 36. Feriu também a todos os primogênitos da terra do Egito, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo entre eles. Você tem ideia o que aconteceu naquela madrugada? Quando eles estavam em pé, comendo cordeiro assado, comendo ervas amargas, comendo pão sem fermento, e todos eles estavam vestidos, e o dia já ia amanhecendo, e você imagina que ali tinham pessoas doentes, enfermas, pessoas machucadas, e enquanto eles comiam, a Bíblia diz que nem um enfermo estava no meio deles. Ou seja, o Espírito de Deus passa naquela madrugada sobre cada casa que estava o sangue do Cordeiro, e todos foram curados. Querido, ouça o que eu vou te dizer. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e ele derrama o sangue dele, ele morreu por um propósito muito maior. Ele morreu para resgatar a humanidade, para apagar o pecado, para dar ao homem vida eterna com Deus. Jesus, quando morre, a Bíblia diz que ele desce ao inferno e arranca das mãos de Satanás a chave da morte e a chave do inferno, porque agora a morte já não teria poder sobre a vida do homem. Ou seja, ele morre por um propósito eterno, que é a nossa salvação eterna, que é sermos livres da segunda morte, que é sermos livres da morte eterna e vivermos eternamente com ele. Mas esse é o Deus que nos ama acima de todas as coisas, e ele, se tivesse feito somente isso, já seria demais. Mas ele não fez só isso, porque ele sabia que a gente ainda tinha que viver nessa terra. Por isso ele libera uma palavra dizendo: vocês vão passar por aflições, mas fiquem animados, porque eu venci, e vocês serão mais que vencedores. E essa é a bênção da Páscoa. O sangue do Cordeiro está sobre mim e sobre você, sobre a minha casa e sobre a sua casa. Não haverá morte precoce, não haverá enfermidade, não haverá doença, nem física, nem psicológica, nem emocional, porque o Espírito do Deus vivo essa noite passa sobre este lugar, e assim como ele passou naquela madrugada, haverá uma manifestação do poder dele, porque aonde estiver o sangue do Cordeiro, haverá cura para sempre. Meu Deus, se tem alguém que crê e recebe essa palavra, se expressa de alguma forma. Quarta bênção da Páscoa: a maior transferência de riquezas da história da humanidade. Êxodo capítulo 12, versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro, vestes, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes e lhes despojavam os egípcios. Preste bem atenção nessa palavra. Todos eles eram senhores dos judeus, donos, mandavam, e eles eram escravos dos egípcios. Mas naquela noite da Páscoa, cada um foi ao seu patrão, cada um foi aquele que era dono, e disse: estamos indo embora, mas Deus ordenou que você me dê a sua prata, o seu ouro, vestido bonito, sapato e bolsa para minha esposa, porque esse vestido tem algum propósito ali, não está escrito de graça.
eu quero o seu dinheiro, eu quero o seu ouro, eu quero a sua prata, eu quero os seus bens. O Senhor ordenou, e a Bíblia diz que houve um mover do Espírito de Deus sobre toda a terra do Egito, e os egípcios davam e cediam, despojavam, tiravam deles e entregavam aos judeus. 2 milhões, quase 2 milhões de judeus, pobres, miseráveis, abaixo da miséria, escravos, em uma só noite, tinha na sua casa prata, ouro, roupa, bens, dinheiro, animais. Houve uma transferência. A Bíblia diz que o ímpio trabalha e ajunta para transferir para a conta do justo. Ou seja, a Bíblia diz que Deus entra no Egito e tudo que o Egito devia, teve que quitar aquela fatura em uma só noite, e aquele povo de escravos se tornou livre, de pobre se tornou rico, e saíram abastadamente do Egito. Eu estou liberando uma palavra profética. Aonde estiver o sangue do Cordeiro Pascual, esta é a bênção da Páscoa, haverá uma transferência de riqueza sobre a sua vida. Se roubaram o seu dinheiro, a sua dignidade, a sua oportunidade, se usurparam da sua posição, de quem você é ou daquilo que você teve, haverá restituição e restauração, haverá a maior transferência, porque Deus trará riqueza, abundância, alegria, paz sobre você e toda a sua casa. Se é para alguém essa palavra, meu querido, se expressa e recebe ela. Eu estou profetizando que toda provisão que você necessita, tudo aquilo que a obra de Deus necessita, tudo aquilo que a sua casa necessita, tudo aquilo que a sua família necessita, tudo aquilo que esta nação necessita, haverá um mover de Deus a nosso favor. Alguém pode levantar a mão direita bem alto e diga: haverá uma transferência de riquezas sobre o povo de Deus nesses últimos dias, para governar sobre a terra e anunciar o Evangelho aos 4 cantos do mundo, em nome de Jesus. Meu Deus, alguém crê nessa palavra declarada? Quinto, e eu termino com essa palavra: concretização da promessa. Deus nunca prometeu algo que Ele não pudesse cumprir. Meu Deus, ninguém ouviu o que eu disse aqui, não é possível. Deus nunca prometeu algo que Ele não pode cumprir. Se Ele disse que você e toda a sua casa serão salvos, Ele pode cumprir. Se Ele diz que pelas pisaduras de Cristo na cruz nós seremos curados, seremos curados. Se Ele disse que Ele se fez pobre para nos tornarmos ricos, seremos prósperos nessa terra. Se Ele disse que nós nascemos para governar, reinar, dominar, assim será. Governaremos sobre cidades, estados e nações, em nome do nosso Rei. Diga: tudo que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Êxodo capítulo 12, versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Deus nos deu uma palavra em 2024, que 2024 é o ano da renovação.
É o ano de novos começos. Ei, você não entendeu, eu estou profetizando. É o ano de novos começos. Haverá novos começos na sua vida. E aquilo que estava morto, sonhos, planos, projetos, aquilo que parecia, meu Deus do céu, parecia ter morrido, Deus renovará. É o ano da renovação, é o ano de fazer coisas novas, é o ano de trazer o novo de novo. Deus te levará a alcançar todo sonho, todo plano, todo projeto na sua vida. E recebe essa palavra profética da parte do Senhor. Não há projeto, não há plano, não há desejo, não há sonho, não há palavra profética, não há promessa bíblica que cairá por terra. Aonde estiver o sangue do Cordeiro, o Senhor concretizará toda promessa. Levanta a tua mão e declara isso: toda promessa na minha vida será concretizada. Escute isso. O cordeiro deveria ser morto na Páscoa às 15 horas. E eles tinham que dizer algo, uma palavra, quando imolasse o cordeiro: está consumado. Jesus é crucificado às 15 horas de sexta-feira. E antes dele dar o último suspiro, ele diz: está consumado. Essa palavra no grego significa tetelestai, que é está consumado, na tradução que temos hoje na Bíblia. Mas quando você entende o motivo do uso desta palavra tetelestai, era quando você acertava uma dívida, e você segurava na mão da pessoa e olhava nos olhos dela e dizia: tetelestai, está paga toda a dívida. Ei, quando Jesus morre na cruz do Calvário, toda a dívida do pecado foi paga na minha vida e na sua vida. Os nossos pecados eram encobertos pelo sangue do Cordeiro, mas o sangue de Jesus veio para apagar o pecado. A Páscoa, ela traz sobre a minha vida e sobre a sua vida libertação, prosperidade, cura, transferência de riquezas e os nossos pecados apagados. Não existe mais dívida do pecado, porque aonde está o sangue do Cordeiro, haverá remissão de pecados. Ou seja, você está livre para entrar na presença de Deus. Você pode fazer o que Moisés, Davi, Noé, Sansão, Salomão não pôde fazer: chamar Deus de Pai, porque aquele que recebe a Cristo como Salvador passa a ser filho por adoção. Ei, você tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, a dívida está paga. Você pode chamar Deus de Pai, você pode entrar no Santo dos Santos, você pode entrar na presença dEle, pode colocar as suas necessidades, pode colocar a sua gratidão, pode colocar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, porque Ele é o teu Deus. Não existe mais véu entre Ele e você. O véu foi rasgado. Hoje você fala com Ele e a presença dEle se manifesta. Ele não é um Deus lá no terceiro pavilhão de um templo. Ele é o Deus presente. A presença dEle, ela se manifesta na minha vida e na sua vida. Hoje o inimigo das nossas almas não tem poder sobre nós e não pode nos tocar, porque ele sabe que nós estamos cobertos e envolvidos pela presença dEle.
Hoje, a bênção da Páscoa, aonde está o sangue do Cordeiro, é acesso à presença de Deus. E aonde está a presença de Deus, as trevas têm que sair. Aonde está a presença de Deus, os poderes do maligno e das trevas têm que cair por terra. Aonde está a presença de Deus, toda promessa será concretizada. Aonde está a presença de Deus, tudo aquilo que você fizer prosperará.